In Gaza, the horrors are approaching a third monstrous year. They are the result of decisions that defy basic humanity. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Gaza pode ser o exemplo máximo da desumanidade com que um exército altamente poderoso massacra um povo indefeso. Não é, seguramente, um exemplo único. Nem as guerras desiguais no poder das partes são uma coisa de agora ou sequer acontecem agora como nunca aconteceram. Mas há alguma coisa de diferente ou a remeter a memória para tempos sombrios com o crescimento das autocracias que parecem normalizar a violência e a brutalidade. Como se um povo só pudesse sobreviver se outro morresse para o salvar. Há demasiado poder a ser entregue nas mãos de um só homem. Realidade que se repete a leste e a oeste, no norte e no sul. A flotilha que foi até onde estava previsto ir é um bom pretexto para pensar o mundo a partir de Gaza. No Público, José Gil não evoca esta ação para escrever sobre como Gaza se tornou a imagem de uma nova ordem em que a violência e a morte são a norma que deve presidir às relações entre as nações, entre os povos e entre os indivíduos. É com este filósofo e ensaísta que conversamos no episódio de hoje. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, professor José Gil. Pela relação militar altamente desigual entre as partes, o que está a acontecer em Gaza diz-nos o quê sobre o mundo em que vivemos? Num nível bem preciso, o nível, digamos, da moral política, o que o Gaza nos está a mostrar é o desmoronamento do discurso tradicional, da moral, do direito, dos costumes. Nós assistimos a um massacre cotidiano de um povo e não há uma reação correspondente na Europa, nos países, nos Estados que comandam e que têm o poder das relações mundiais. Nada. Quer dizer que já não há escândalo moral possível. Ultrapassamos, como se diz, todas as linhas vermelhas e aceitamos que o direito à força, aceitamos como uma normalidade. Isto no plano da realidade. E depois há o plano do discurso. O discurso está a mudar. Quer dizer, nós estamos a assistir já não um discurso de legitimação dos factos, do poder, das políticas, da guerra, etc., mas é um discurso que aceita tudo, que aceita, que já não se importa com precisamente a crueldade, a injustiça, a guerra. O que interessa é ganhar. Normalizou-se a matança? O direito de matar o outro? Normalizou-se na medida em que já não se protesta contra isso. Repara o que faz a Europa. A Europa cala-se. E cala-se diante de quê? Cala-se diante do poder dos Estados Unidos e de Trump. É para não... e depois a coisa é complicada relativamente a uma culpabilidade histórica que
na Alemanha é sentida como uma linha vermelha que impede precisamente de criticar ou ir contra o Israel e os judeus. Por causa do Holocausto, professor, há uma culpa eterna carregada pelo mundo ocidental que atenua a culpa do exército israelita com aquilo que está a acontecer em Gaza? Com certeza, com certeza. Não sei se é uma culpabilidade eterna, mas é uma culpabilidade. E essa culpabilidade jogou da maneira mais perversa no espírito dos herdeiros do Holocausto, que ocuparam e povoaram Israel e o território inteiro, porque ameaçados todos os dias pelos árabes, eles escorraçaram os árabes e numa permanente urgência de criar as condições de sobrevivência do seu povo, não se deixar aniquilar, como foi o caso dos campos de extermínio e do Holocausto, viraram precisamente a crueldade que eles sofreram contra os que os ameaçavam agora, os árabes, os palestinianos. O Holocausto pesa como uma sombra que eles não querem sofrer mais, né? Mas isso virou e perversamente tornou-os carrascos de um povo. É uma coisa inimaginável, né? Tanto mais que o Holocausto foi dos crimes mais hediondos que a história recente conheceu. Professor José Gil, há cada vez mais autocracias. Pergunto se há um excessivo poder concentrado em meia dúzia de grandes líderes mundiais, cada um deles sozinho no seu canto, ou formando alianças também, pondo e dispondo do seu povo para justificar atrocidades que cometem contra outros povos. Absolutamente. Isso verifica-se hoje de uma maneira agudíssima. O que nós vemos são democracias, e isto é novo, democracias que concentram todo o poder num líder. E isto tem uma função, não é? O líder aparece como necessário, como imagem para a adesão de todo um povo. É, portanto, uma questão de um culto da personalidade, é uma questão de propaganda e de manutenção de um poder político bem preciso. E hoje são, veja, concentrado nas mãos de Putin, estão milhões de vidas ucranianas concentradas no desejo de querer ter um prémio da paz. Está-se agora a pressionar as políticas para que se faça um acordo de cessar-fogo com os palestinianos. Isto porque o Trump quer este acordo antes do dia 10, que é o dia em que será publicado o nome do Nobel da Paz. Isto é incrível. E, entretanto, vão morrendo, e nós assistimos, isto é que é novo, nós assistimos ao morticínio de um povo sem poder dizer, sem poder protestar, porque o próprio protesto já não conta, já não tem eficácia. Nunca desapareceu a ideia de que há povos menores de segunda e terceira categoria que desumanizamos para mais facilmente esquecermos os genocídios, mesmo quando ele ocorre. Estava o professor a dizer que o protesto já não é eficaz, mesmo quando ele ocorre à frente dos nossos olhos? Sim, mas agora é um ponto absolutamente extraordinário. Quer dizer, o que se passa com este novo direito da força, interna e externamente,
nas grandes potências autocráticas, é que estabelece uma distância cada vez maior entre os muito ricos, hiper ricos, e o povo cada vez mais pobre. E isto nos Estados Unidos está-se a passar cotidianamente. Basta ler artigos como os que publica Bernie Sanders, por exemplo, em que ele mostra isso de maneira clara economicamente. Portanto, a moral que está a ser destilada constantemente para o povo é a moral do mais forte. A moral do o que tem valor é aquele que ganha. O que tem valor é aquele que sai da rivalidade vitorioso. É a moral do capitalismo mais rasteiro. A ideia da felicidade é ter uma casa, ganhar dinheiro, sustentar uma família e mais nada. Não se fala na qualidade de vida. A qualidade de vida é isto. Veja o que o Trump propõe para a Riviera do Médio Oriente, para cada família $5 mil, $5 mil para cada... E por aí mais nada. É isto a felicidade. É o que eles querem, como diz o Trump. Uma casa, viver bem, etc. Isto é um novo fascismo. Repara, o antigo fascismo, o Hitler, o Mussolini, tinham uma profundidade, iam querer legitimar o seu poder na história profunda, na história abissal do Reich, dos mitos, dos heróis antepassados, na tradição histórica. Agora não. Agora já nem se procura a legitimidade, porque ela está na vitória da força. Ganhar dá legitimidade. Isto é portanto, vamos para a frente, sempre para a frente, como é o lema do Trump, e havemos de ser aceitos. Acaba por vigorar, professor, para fecharmos a nossa conversa, a ideia de que quem não mata morre. É isso mesmo. É isso mesmo. Viver é matar. Na última semana de campanha, antes de ir escolher quem vai governar o seu município, talvez lhe faça bem ouvir quem está farto da política e juntou alguns amigos para falar sobre a vida. Guilherme Geirinhas apresenta Bom Partido de novo em podcast. Os políticos não se cansam de fazer campanhas eleitorais e o Geirinhas não se cansa de conversar com eles sobre tudo menos a campanha eleitoral. A 4ª temporada do Bom Partido regressou a tempo das autárquicas e passou pelos 2 principais municípios do país, Lisboa e Porto, o mais pequeno, com cerca de 400 habitantes, Ilha do Corvo, e também por Oeiras, cujo critério é ser o local de residência do apresentador, que prefere não se afastar muito de casa para trabalhar. A sonoplastia deste episódio foi de José Seduvim Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.